Segunda-feira, 15 de maio de 2017, está entrando no ar, ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelo canal da Câmara no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós vamos discutir a depressão na adolescência, um assunto que tem estado em alta nos últimos tempos, principalmente por causa de um jogo, se é que se pode chamar assim, chamado Baleia Azul, né, que está ligado a casos de mutilações, inclusive, né, e até mesmo suicídios em todo o mundo. Esse jogo, de alguma forma, chegou aqui no Brasil também, e nós vamos discutir o que leva, afinal, as pessoas a entrarem num jogo desse. Qual é a verdadeira causa? Isso cai na questão da depressão na adolescência, quais são os motivos, por que ela tem crescido no Brasil. Nós vamos discutir alguns números e para tratar desse assunto com a gente, nós temos no Participação Popular de hoje a Mônica Mulatinho de Almeida, médica especializada em adolescentes, é pediatra, né, Mônica? Exatamente. Bem-vinda mais uma vez ao Participação Popular. Ai, muito obrigada, uma honra. A honra é toda nossa. Muito obrigado. E nós temos também a Paula Pacheco Moreto, que é especialista em segurança da informação, né, Paula? Sim. Bem-vinda à participação. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Obrigado por ter atendido ao nosso convite. E nós contamos com você nessa edição do Participação Popular, por isso que o programa tem esse nome. Nós precisamos das suas mensagens, das suas perguntas, dos seus comentários, das suas opiniões. Você pode mandar para a gente uma mensagem por e-mail. O endereço nosso é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, é uma palavra só, não tem cedilha, não tem tio. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, também pode mandar uma mensagem pelo Twitter, né, com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Tudo junto, uma palavra só, sem cedilha, sem tio, sem espaço, @participaçãopop. Pelo WhatsApp, se você tiver com o celular na mão, também pode mandar pra gente uma mensagem. O nosso DDD é o de Brasília, 61 99620 2573. 996202573. Não se esqueça de dizer no WhatsApp o seu nome completo, a cidade, né, de onde você está acompanhando o programa, para que a gente possa usar a sua pergunta aqui, porque no WhatsApp a gente não tem como identificar. Infelizmente o nosso sistema de 0800, né, o 0800 619 619, que atende toda a Câmara dos Deputados, continua fora do ar, está com algum problema e nós não podemos usá-lo durante o programa, mas você tem esses outros 3 canais para mandar. Você pode escrever para a gente pelo Twitter, escrever por e-mail, pelo WhatsApp, e nós também temos uma página no Facebook. Você pode procurar o Participação Popular no Facebook, curtir, compartilhar as mensagens que estão lá, tá bom? Então, muito importante que você esteja com a gente. Assim como as pessoas que estão participando ao vivo do nosso programa, direto de um colégio aqui de Brasília, um colégio particular, onde está a minha amiga Carol Nogueira. Carol, bem-vinda mais uma vez à Participação Popular. Obrigada, Fabrício. A gente está falando ao vivo aqui da Escola Marista João Paulo II, uma escola particular aqui bem no centro de Brasília, na região bem central. Estamos cercados aqui no horário da saída por crianças, adolescentes, os maiores interessados aí nesse debate, na verdade, sobre quem estão todos os nossos olhos, olhos de pais, olhos de professores, de educadores, em relação a esse assunto super preocupante. A gente volta daqui a pouquinho para conversar um pouquinho com professores e outros especialistas aqui, Fabrício. Beleza, Carol. Assim que você tiver, alguém pode chamar a gente, então, que a gente coloca na discussão, junto com os nossos espectadores, com os nossos convidados no estúdio. Antes de nós começarmos esse bate-papo, quero mandar um abração muito especial ao Irwan Zwicker, que é o diretor oficial aqui do Participação Popular, que está convalescendo, está com problema nas costas. Irwan, um abração para você. Tá tudo bem por aqui, viu? Tá tudo funcionando dentro dos conformes. Um abração muito especial para todos os professores, os funcionários, os alunos e os pais do Centro Educacional 15 de Sobradinho, no Distrito Federal. Mandar um abraço de aniversário para o meu amigo, colega e artista daqui de Brasília, o pintor Fábio Pedrosa. Abração para você, Fábio. E também um abração para o Edemilson Paraná, que estão fazendo aniversário nesse dia 15 de maio, essa segunda-feira. Durante a semana nós teremos o aniversário também da Alessandra Peruso Schwartz, da fotógrafa Zuleika Souza e do meu amigão Claudinho Ferreira. Um abração muito especial para todos eles. É aniversário hoje também, 15 de maio, de algumas cidades no Brasil, como Humaitá e Manicoré, no Amazonas, Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro,
No Ceará, Potiretama e Quixeré. Na Paraíba, Cubati e Congo. No Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, Caibaté, Pejuçara, Porto Xavier e Roque Gonzales. E no Mato Grosso, Várzea Grande comemorando aniversário. Um abração a todos os moradores dessas cidades. Eu espero que estejam com a gente nessa edição do Participação Popular sobre a depressão na adolescência. Eu quero lembrar também o pessoal que participou do nosso programa sobre clínicas populares no dia 8 de maio, né? Algumas mensagens não puderam ser discutidas durante o programa, mas fica aí um abração muito especial de agradecimento para a Valda Rodrigues, do Paranoá, Distrito Federal, Edson Alves, de Americana, São Paulo, Wellington da Costa Santos, de Teresina, Piauí, José Ubaldo, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Edson Nonato, de Catu, na Bahia, e Gleisa Santos, de Natal, no Rio Grande do Norte. Vamos começar o nosso bate-papo desse programa sobre depressão na adolescência. Eu vou começar com a Mônica Mulatinho de Almeida, que é médica especializada em adolescentes. Mônica, Pois não, meu vamos começar pelos sintomas. O que dá para perceber de mudança de comportamento? Quais são os sintomas mais típicos de depressão em crianças e adolescentes? Bom, em primeiro lugar, é importantíssimo frisar que depressão não é coisa de fraco, não é coisa de preguiçoso, não é falta de fé. Não é coisa de derrotado. Não é coisa de fracassado, de derrotado, não é nada disso. Depressão é um quadro clínico. O leigo usa muito o termo, estou muito deprê, como sinônimo de tristeza. Mas a depressão tem mais ou menos aí uns 9 sintomas, sinais e sintomas, e a tristeza pode ou não fazer parte desse quadro. Então, assim, desânimo, distúrbios do sono, distúrbios do apetite, ideias de morte, irritabilidade, agressividade. Na adolescência e na infância, esse diagnóstico não é tão fácil, porque o adolescente e a criança são muito cheios de vitalidade. Então, para uma criança parar de brincar, ela tem que estar numa depressão muito grave. A gente tem uma depressão leve, moderada e grave. E de diversas nuances, né? Depressão ansiosa, enfim, depressão endógena. A depressão pode ou não ser reflexo de uma causa emocional, de um acontecimento, como, por exemplo, um luto. Pode ou não ser desencadeada pelo término de um namoro, mas não necessariamente. A depressão é uma questão química, da química cerebral. É uma baixa de neurotransmissores nas sinapses dos neurônios, que não se encontram, tem uma fenda entre eles. A noradrenalina, a adrenalina, a serotonina, a dopamina fazem essa ponte, porque tudo nos feixes nervosos são conduzidos por correntes elétricas. Do tipo assim, vou informar o cérebro que está quente. Aí a ordem é aferente. O sensor manda sinal aferente. elétrico. Aí ele fala, tira a mão, abestado, né? É verdade. É a ordem referente. Tudo isso acontece por corrente elétrica. E como que passa por essas fendas se os neurônios não se encontram? Justamente porque os neurotransmissores fazem essa ponte. São essas substâncias químicas, os hormônios. Isso. Né? Quando eles estão em baixa, tudo fica lento, a pessoa fica lenta, o mundo fica preto e branco, as coisas não fazem sentido, né? E assim, a princípio, o mais indicado é que, de acordo com a classificação, de acordo com o nível de depressão, que se engate a primeira marcha usando, sim, uma medicação. A psiquiatria foi uma das especialidades que deram maior salto nos últimos tempos, nas últimas décadas. E as medicações realmente tratam, elas não são paliativas, elas tratam, elas regularizam, né, esses neurotransmissores na fenda sináptica. Mas é algo que a pessoa tem que tomar pelo resto da vida ou tem cura a depressão? Não, a depressão tem cura, inclusive você pode tomar, em geral, você toma aí 1 ano, 2 anos para regularizar a química cerebral e depois você pode nunca mais ter, ao passo que você pode sair de uma depressão sem medicação? Pode, mas a chance de recidiva também é maior. Mas em alguns contextos, né, é tudo muito multifatorial, a gente até arrisca de outras formas, né, mas ficando sempre muito atenta. E outra coisa, é um segmento, você não entra com uma medicação para trabalhar na química cerebral e tira quando você quiser. Não, você tem que desmamar, o médico vai acompanhar, vai ver se a dose está certa, vai tateando a dose, vai ver se precisa associar, vai ver se, no momento você está com uma depressão ansiosa, você precisa de um banho de serotonina
para ficar mais zen, para ficar mais calmo. Daqui a pouco você já ficou um pouco menos produtivo, zen demais, né? E aí você precisa de um gás. Então vamos entrar com inibidor, né, seletivo de adrenalina para dar um gás também, porque o estresse também é necessário para movimentar a vida. Né? Mas às vezes a pessoa está tão devastada pela ansiedade que ela precisa de um banho de serotonina. Né? Então isso tudo é um segmento. O paciente não pode simplesmente decidir, vou lá, vou deixar, já estou bem, vou largar. Não, até porque isso precisa fazer um desmame. Também não dá para tomar por conta própria, né, nesse caso. De jeito nenhum, até porque eu, como ebiatra, eu fiz uma pós em psiquiatria para refinar o diagnóstico. Eu não ouso ficar medicando muito além, eu estou sempre com os meus parceiros psiquiatras de plantão, né? Eu começo, até porque é muito difícil às vezes conseguir vaga com eles, eu já começo, vou acompanhando quando a gente está tendo um bom sucesso, mas quando a coisa precisa de mais associação, fica mais complexa, é o psiquiatra, que não é médico de doido, né? É importante frisar. Até tem aquele que não fala, tem transtornos daquele que não fala coisa com coisa, mas tem transtorno ansioso, tem transtorno depressivo, tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, enfim, né? Então, esse preconceito com a saúde mental tem que cair, porque a ignorância no âmbito da saúde mental, da psiquiatria, mata milhões por ano. Não, e é exatamente por isso, Mônica, que tem gente que tem falado que é preciso parar de arrastar esse assunto para baixo do tapete, de tratar como tabu, né? E é para esse lado que eu queria levar a conversa aqui com a Paula Pacheco só Moreto. quero frisar uma coisinha, é importante saber que suicídio hoje já é a segunda causa de morte na adolescência. No mundo? No mundo. A primeira é a violência, o trânsito, desculpa. E a terceira é a violência. Nós temos 1 milhão de campanhas para o trânsito, 1 milhão de campanhas para a violência. Nada se fala sobre depressão na adolescência, sobre suicídio, a maior causa de sobre suicídio. transtornos de bipolaridade também, enfim, outros. Pois é, eu até peguei uns números também, né? A gente está vendo esse fenômeno, um crescimento, né, que foi identificado. Deixa eu ver aqui, entre 1980 e 2012, segundo o mapa da violência de 2014, o suicídio subiu cerca de 62,5% nesse período, o suicídio juvenil. Paula Pacheco Moreto, você que é especialista em segurança da informação. Diga, Fabrício. A sua formação é médica também, não? Não, eu sou da área de ciência da computação. De computação especialista em gestão da segurança da informação. Bom, tem um assunto que eu já fui questionado a respeito disso, inclusive, porque eu sou ligado à área de informática, além da comunicação, eu sou ligado à informática também. Me levantaram essa questão sobre assim, mas a internet nesse negócio e tudo. O que dá para falar? A internet, ela é uma potencializadora do problema de depressão na adolescência, ela é causadora de problemas como esse fenômeno aí chamado baleia azul, ou nada disso? Não, o que eu entendo é que a internet é um meio de comunicação, né? O que a gente está vivendo hoje é que nossa geração não foi preparada e educada para lidar com a internet, porque na nossa época de escola e tudo mais, nós não tínhamos a internet. E agora os filhos estão dando trabalho por causa disso. Nossos filhos têm a internet e isso é um grande problema. A gente tem filhos que muitas vezes têm maior conhecimento na área tecnológica do que seus próprios pais. E aí a gente tem uma dificuldade de lidar e orientar essas crianças e adolescentes em como usar com responsabilidade a tecnologia. Hoje a gente tem a rede social. Nas redes sociais, o que acontece? Alguém já viu alguém triste, sofrendo na rede social? Não, gente, é família, né? Propaganda de margarina, né? Assim, todo mundo feliz, lindo, maravilhoso, sorrindo, nunca, imagina, todo mundo é feliz. Aí pega uma adolescente, uma criança, ou um próprio adulto, pode ser, num quadro depressivo, onde ele se olha e vê a tristeza que ele sente. E ele olha para as redes sociais e vê o mundo inteiro feliz. Não tem ninguém infeliz, então ele não se enquadra naquele mundo. E aí a gente está, então, vivendo 2 mundos, o mundo digital e o mundo real. Mas, na verdade, as pessoas, elas vivem nesses 2 mundos, mas são as mesmas pessoas, é o mesmo ser humano. Só que ela cria uma vida virtual, né, nessas redes sociais, fantasiosa.
que não reflete aquele sentimento interno. Mas isso, de certa forma, seria atribuir a depressão de algumas pessoas à felicidade das outras? Não é o caso. É apenas a questão da pessoa entender. Nesse momento muito depressivo, a pessoa não consegue nem distinguir a questão assim, se o outro também tem a felicidade ou a tristeza. Ou se aquilo é só uma ou se aquilo é casca. só uma casca. Ele não consegue identificar isso. O que eu vejo é a gente ter limites na utilização dessa internet, compreensão do que é aquilo. Né? A gente ficar toda hora fazendo check-in em todos os lugares que a gente passa, né? Informando o mundo inteiro da nossa vida particular. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é adequado? Né? Porque a gente está... Antigamente eu tinha o meu caminhar, eu andava pela cidade e ninguém sabia onde eu estava. Hoje as pessoas têm o hábito de ficar fazendo check-in e estão sendo seguidas, então, o tempo inteiro, né, nas redes sociais e todo mundo sabe o seu passo e tudo mais. Isso começa É um perigo, né? a dar... Primeiro que é perigoso na questão da Problema de segurança segurança, né? mesmo, né, da pessoa, pode ser sequestrada, enfim, um monte de situações. Mas também aí a gente começa a abrir outras questões. E, por exemplo, as pessoas sabem tanto da sua vida que elas conseguem identificar seus pontos fracos e, então, atuar nos seus pontos fracos. Aí vem bullying, aí vem as questões de cyberbullying. Até assédio, e né, no trabalho. assédio moral. Abuso, pedófilos, Aí a gente tem um mundo inteiro, porque a internet é assim, né? O que eu falo para as pessoas. Eu não pego a minha filha, encho a bolsa dela de dinheiro, um cartão de crédito ilimitado e deixo solta na cidade para fazer o que quiser, né? Eu deixo ela nos lugares controlados. Na internet, as pessoas estão livres para passear por onde quiserem. Não está havendo uma preocupação dos responsáveis por essas crianças de cuidarem por onde essas crianças estão andando, até onde elas podem ir. Que tipo de informação elas podem buscar? Pelo monitor são milhões, né? Uma porta para bilhões de pessoas, né? Quero dar um exatamente. contrapontozinho, só falando do mundo dos adolescentes na internet. Sim. Dando um contraponto no que a Paula falou, isso já não é de hoje, tá? Antes, nessa história do Baleia Azul, tinha a roleta russa, né? Aí depois, na época do Orkut ainda, era a época dos emos, lembra? E aí eles fizeram da depressão, já que eles tinham aquilo, não sabiam o que era, um estilo de vida. Então o Orkut era uma vitrine de como eu tentei me matar um dia, eu estou aqui na janela. Eu tinha paciente que eu ficava controlando, né, dando uma checada na página direto, preocupadíssima com as coisas que elas botavam. E hoje eu vivo a mesma coisa. Você vê, né? Bom, até para ajudar a gente a discutir esse assunto, a Carol Nogueira chamou a gente lá do Colégio Marista. Diga lá, Carol. Pois é, Fabrício, a gente está aqui dentro da escola, que é esse o ambiente das crianças, né? Onde elas convivem longe dos olhos dos pais, passam muitas horas do dia delas. E aqui, esse assunto repercute com força, com bastante força. A gente vai conversar agora com a coordenadora dessa escola Marista João Paulo II, a Bruna Santos. Ela é coordenadora pedagógica, estava me contando que o assunto repercutiu muito aqui entre os pais e houve, inclusive, um debate, uma conversa com os pais, por iniciativa desses próprios pais, preocupados com seus filhos. O que saiu dessa discussão, Bruno? Olha, dessa discussão toda, o que a gente pode perceber é uma vontade da sociedade como um todo, tanto os pais como a escola, do diálogo, né? A postura do nosso colégio, do Colégio Marista João Paulo, é a conversa, é uma conversa franca, é saber que essa criança ela está aqui na escola, longe dos pais, entre aspas, né? Porque ela precisa conviver e ela está inserida num mundo que é um mundo real e que também é esse mundo virtual no qual ela acaba tendo contato. Então, a partir desse diálogo, a gente teve a possibilidade de conversar sobre a própria segurança e o acesso à internet, o cuidado e o acompanhamento e a presença de qualidade. E nós pudemos também, de certa forma, entender de fato o que é o jogo. Porque quando o jogo saiu, a gente teve inúmeras fontes e bibliografias equivocadas, leituras errôneas e até deturpadas de algumas situações. Então, o que a gente teve como oportunidade? Conceituar realmente de fato o que consolidar essa questão do diálogo que é importante entre a família e independente de quaisquer que sejam jogos ou desafios, a gente sabe que conhecer o filho, estar presente na vida escolar do filho, estar próximo dele é um caminho que realmente ele está muito fadado ao sucesso. A família, ela é exatamente esse ponto de solução.
E fortalecer esse diálogo entre a escola e a família é fundamental, porque juntos nós conseguimos então saber qual é o caminho que esse jovem pode seguir, que espaço que ele tem para falar, né? Então é nisso que nós acreditamos. E foi uma oportunidade para perceber que nós estamos precisando nesse momento de mais espaços em que nós possamos dialogar não somente sobre o jogo, mas sobre o desenvolvimento desse jovem, que é um jovem que realmente ele quer ser escutado, ele quer ser ouvido, e é para isso que a gente trabalha. Havia muitas dúvidas desses pais, havia muitos comportamentos muito diferentes. O que mais te surpreendeu na escuta dessas famílias? Nós tivemos desde pergunta a contribuições. Nós tivemos questionamentos mais pontuais, do tipo, como eu devo proceder quando meu filho tiver tal dúvida, como eu devo dialogar, e ao mesmo tempo nós vimos muitos pais querendo contribuir. E a partir dessa experiência, nós julgamos também que nas próximas nós queremos trazer as crianças e os jovens, quando oportuno, quando necessário, quando válido, para que eles sejam escutados também. E que momento que eles se sentem desafiados por propostas como essas? Como que é o dia a dia deles? Quando eles se sentem seguros em casa? Quando é que eles se sentem confortáveis? Então nós tivemos desde a contribuições, a participações, questionamentos, tivemos um interesse muito significativo. Nos chamou bastante atenção essa questão da participação dos pais. Obrigada, viu, Bruna, pela sua contribuição. A gente vai agora conversar com quem está direto dentro da sala de aula, na outra ponta do processo. A Ana Paula Vasconcelos é professora de artes. Aqui dentro dessa escola, a abordagem ficou bem centrada assim. Quem vai fazer a interface com os alunos até esse momento são os professores que conhecem os alunos dentro da sala. O que você tem visto por lá, Ana Paula? Bom, eu acho que, continuando o que a Bruna falou, o importante é dar o espaço da escuta, né? Do estudante falar e da gente escutar. Porque hoje a gente trabalha com um público que fica um tempo extenso na escola, né? O estudante não vem mais para a escola ficar um turno, ele vem ficar o turno integral, passa muito tempo. Então passa muito tempo conosco. E aí essas falas começam a aparecer na sala de aula. Não é mais um diálogo só dentro de casa ou só com os amigos, né? Eles falam conosco também, nos entendem como amigos, como parceiros. Então, quando esses assuntos surgem na sala, a gente precisa ter uma escuta sensível, dar o espaço de fala, estabelecer um vínculo de confiança e aí começar a proporcionar trabalhos que também venham dessas falas, né? Trabalhos que procurem deixá-los confortáveis para tratar disso e, sim, claro, levar para a coordenação, estar sempre em diálogo, né? A coordenação com os professores, com os pais, de repente com psicólogos, né? Mas proporcionar trabalhos que a gente, de repente, se o estudante, por exemplo, se o estudante produz uma imagem, que a gente sinta que tem uma carga emocional muito forte ali, a gente procurar dialogar com esse estudante, levar para a coordenação, estar atento a esse tipo de produção, né? Tanto produção de imagem como falas deles na aula, né? A gente não está mais preocupado só com o conteúdo, em passar um conteúdo e ver qual é a resposta daquele estudante acadêmica, né? A gente quer que esse estudante traga a sua própria voz para dentro da sala, né? A gente quer saber quem é esse estudante. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso, né? A esse espaço de conversa, de diálogo, como a Bruna falou, e também, assim, entender que esse mal-estar, né? Esse tipo de jogo, isso nada mais é, assim, do que um sintoma mesmo social, né? A gente está vivendo um tempo problemático, um tempo de solidão, eu acho, um tempo em que eles não estão conseguindo se entender. Então, entender isso como sintoma social e não desqualificar as falas desse estudante, desqualificar quando um estudante fala alguma coisa assim que a gente, de repente, em outro tempo poderia dizer, eles estão querendo chamar atenção. A gente precisa olhar para isso, né? O que é esse chamar atenção? Chamar atenção para quê? Né? Então, tá sempre vigilante mesmo. Ana Paula, obrigada, muito obrigada pela sua contribuição. A gente volta lá para o estúdio com o Fabrício. Beleza, Carol? Obrigado aí por ter trazido, então, as opiniões aí da Bruna, né, e da professora Ana Paula, aí do Colégio Marista. Vou jogar de volta aqui para as nossas convidadas, né? Bom, tá aí uma questão, isso que a professora Ana Paula falou no final, que eu queria trazer aqui para vocês duas, né, se quiserem falar a respeito. O que diferencia um ato de chamar a atenção de adolescente, de criança, que, de certa forma, é até esperado que aconteça, de algo que realmente revela um sinal, assim, que é um sinal de depressão, é uma coisa com a qual os pais precisam se preocupar. O que vocês, pela experiência, já identificaram? A primeira coisa que a gente coloca é que existe mesmo, né, essa coisa de alguns adolescentes estarem com essa necessidade. Mas isso não é petit, não é faniquito. Se existe essa necessidade de estar chamando atenção, é porque está faltando alguma coisa.
Então, isso já é um grande sinal. E uma outra coisa, o adolescente pode sim até fazer, movido por isso, tentar ter alguma atitude como, vou me matar, não sei o quê, e ele consegue. Tá? Então, assim, isso de maneira nenhuma tem que ser menosprezado. Quer dizer, fala de suicídio é uma coisa que a gente já tem na medicina estabelecida e na terapia familiar também. Qualquer psicoterapia. Fala de suicídio a gente não subestima nunca. Até porque na adolescência, então, às vezes de presepada, de brincadeira, eles conseguem. Uhum. Agora, esses sintomas, por exemplo, do tipo... Tem gente que se corta, faz esse tipo de coisa. Isso é um indicativo perigoso? O cutting... Que não chega a suicídio. Não, Né? o cutting, mas estamos no caminho, né? O cutting, na verdade, podemos estar no caminho. Ele é a automutilação é uma tentativa de materializar a dor. Né? A dor interna, que eu não sei o que fazer com ela, que é uma coisa que está solta, que eu não sei tatear, eu tentar deixar ela de forma mais palpável, mais plausível, que não vai conseguir. No momento, todos eles referem que dá um certo alívio da angústia, mas, na verdade, isso não é um canal de expressão que seja saudável e muito menos eficiente. Não vai trazer uma cura, não vai trazer uma melhora, né? Não vai Mas tirar... é uma tentativa de expressão? Sim, algo dúvida que nenhuma. seja visível para as outras pessoas. É uma expressão. Porque isso cai naquele Com exibicionismo, certeza. né, Paula? Sim. Estava conversando sobre os tempos modernos, né? E ao mesmo tempo, eles escondem dos seus familiares utilizando camisas de manga comprida, casacos em período que não está frio. E isso é importante que os pais estejam atentos a seus filhos. Seria um sintoma. Isso é um sintoma e a gente tem que observar. O que eu vejo é a participação e a presença familiar, ela tem que ser um pouco mais intensa. Na correria do dia a dia, né, nessa nossa vida louca, os pais estão deixando muito de observar seus filhos, entende? E percebê-los. Quero até fazer uma contribuição nessa fala da Paula. No seriado, né? 13 Reasons Why, do Netflix, né? É um sucesso recente aí que fala de suicídio, né? Derrubou todos os tabus, inclusive tem umas diretrizes da OMS, né? Pelo efeito contágio, que a imprensa não deva divulgar os casos de suicídio. Inclusive, nós tivemos que ler isso antes de fazer esse programa. Né? O que não impede que a gente faça a discussão, porque a gente tem que fazer a discussão. E a questão familiar, analisando o seriado, que é um seriado, inclusive, muito bem gravado, aí os pais ficam, a gente não tem que deixar assistir. Tem menino de 12 anos que está assistindo no Wi-Fi da escola, pelo smartphone, etc e tal, né? Então, assim, assiste ou não assiste, vamos transformar a ameaça em oportunidade. Eu assisti o seriado e os meus são pequenos ainda, mas eu já queria sentar e discutir tudo do seriado com eles. Então, vamos aproveitar todos os ganchos que, aliás, eles fizeram um apanhado riquíssimo de tudo que pode acontecer numa escola, que pode acontecer numa festa, que pode acontecer na vida dos adolescentes e os pais não saberem. Tornar um assunto proibido pode ser pior até, pior, né? Despertar curiosidade. Com certeza, é pior. E o que eu percebi, eles dão como causas, mas ficou muito a questão do bullying, muito, né, no pisca-pisca, mas não é só. Uma fala da mãe da Hannah Baker, tentando entender o que aconteceu quando ela foi na escola, eu quero saber o que aconteceu. Porque em casa ela não era assim. Às vezes, ao mesmo tempo que ela corria em volta da casa, que ela estava pilhada, daqui a um pouco ela estava recolhida. Essa fase sugere um bipolar tipo 2, né? Que é tudo junto e misturado. O bipolar clássico ele tem fases, up, fases down. Mas o tipo 2, o tipo 2 é tudo junto e misturado, é meio Cazuza, assim, né? Então, tem essa questão da saúde mental na Hannah Baker, tem uma série de vivências, né, nas 13 fitas que ela deixa, de bullying, de abuso, de assistir um estupro, de depois sofrer um estupro, né? E o que mais me deixou, assim, impressionada dentro do seriado, que parece que foi baseado em fatos reais, né? É que nenhuma das famílias, de todos os adolescentes, que inclusive ouvindo as fitas dela, ficaram atormentados, né? Nenhum familiar tinha a menor noção do que estava acontecendo na vida daqueles adolescentes. A família de Hannah Baker era o pai, mãe e ela, uma família fofa. Dava bombonzinho, falava que amava, mas eles não conversavam. Eles não tinham a menor intimidade. Né? E uma fala da Hannah Baker com o Clay, que era, né, teria mudado todo o percurso se eles tivessem namorado, o Clay fala, engraçado, eu acho que eu sou o único ponto em comum entre meu pai e minha mãe. E ela falou, pois é, eu acho que eu sou um fantasma, porque eles não me veem e nem percebem que eu estou vendo eles não me verem. Né? Que coisa, né? Bom, eu vou pedir licença
nesse aspecto aqui da conversa agora, porque nós temos no telefone do Participação Popular o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, que é médico, né, deputado? Está ouvindo a gente? Estou ouvindo muito bem, Fabrício. Ô, deputado, obrigado por ter atendido o nosso convite, né, por estar nos atendendo aqui no Participação Popular. E o senhor participou de uma audiência pública que a Câmara fez recentemente sobre o jogo da baleia azul, entrou um pouco nessa questão da depressão na adolescência, mas parece que a preocupação inicial aqui foi mais pelo aspecto policial, o aspecto de segurança, né? Os problemas são vários em relação à questão da depressão, do suicídio. São questões muito amplas, muito complexas, e que cabe a nós realmente debruçar sem preconceito, sem temor, enfrentar esse problema que é extremamente difícil. Tudo que nós fizermos ouvindo os nossos filhos, os adolescentes, ainda assim nós não vamos resolver definitivamente esse problema. Certamente nós podemos amenizar, nós podemos melhorar essa situação. Os problemas são endógenos, são característicos de... cada um tem a sua característica própria, então são problemas de natureza genética, hormonal, momento de transformação do jovem, né, da adolescência. Os conflitos internos são muitos em função das variações hormonais, que são muito profundas, por melhor que seja a questão ambiental. Agora, por outro lado também, a questão ambiental é muito importante, é uma variável que interfere de maneira muito significativa, muito expressiva. Vai depender realmente da resistência, da formação, do caráter, né, da sensibilidade de cada ser humano. Mas é um problema que merece ser debatido, ser discutido, para que a gente possa... a minha compreensão é que se nós apontarmos e se nós criarmos um mundo em que cada ser humano, e principalmente os jovens, possam ver um futuro de grandes perspectivas, de valores, que dê a ele possibilidades de desenvolver os seus talentos, as suas vocações, certamente nós vamos amenizar demais essa situação. Deputado, no dia que nós tivemos audiência pública, Fabrício, sim, nós fizemos uma discussão, chamamos a atenção. Baleia azul certamente é um fake news, que foi caracterizado, que interferiu na vida de muita gente, mas nós vivemos uma situação dramática no país que certamente essa questão não interfere definitivamente entre os indígenas. E entre determinadas comunidades indígenas, a incidência do suicídio é uma coisa brutal. Né? E que a gente tem que chamar a atenção desse país, tem que chamar a atenção da sociedade. Não é só quando o meu filho, quando a sociedade, quando as elites eventualmente se sentem ameaçadas, é que nós temos que debater esse problema. Esse problema existe em todas as camadas sociais, em todos os setores, e por isso mesmo ele merece ser compreendido, ser debatido, ser discutido. É isso aí, deputado, que eu fiquei sabendo, até eu não assisti a audiência, mas que me chegou de informação é que o senhor colocou essa questão nessa audiência, que vinha até tendo uma pegada um pouco mais policial, e a Francinete de João Pessoa, Paraíba, mandou para a gente uma mensagem aqui falando, é preciso fazer políticas públicas, projetos para que o menor aprendiz possa fazer um curso e não entrar em mundo de crime e de morte. Os nossos jovens não têm infraestrutura de vida, principalmente nas comunidades carentes, que eu acho que é o caso das comunidades indígenas que o senhor mencionou aí também. Nós estamos apegados, Fabrício, nós estamos apegados demais aos problemas. E todos os dias surgem problemas novos. Nós estamos vivendo, como diz o Zygmunt Bauman, um mundo líquido, em que as questões estabelecidas hoje, que são compreendidas hoje, amanhã elas deixam de ter valor, deixam de ser a diretriz para a nossa vida. Então, todos os dias as coisas estão mudando. Nós temos que focar a nossa vida no conhecimento e na nossa capacidade de interpretar e fazer do conhecimento um instrumento de valorização e de promoção dos valores da dignidade humana. Se nós tratarmos dessa questão, certamente nós vamos encontrar soluções muito melhores quando os jovens olharem para o amanhã e encontrar uma possibilidade de realizar os seus sonhos, né, as suas potencialidades, né, de serem formados e poderem ter trabalho, certamente nós vamos diminuir demais essa situação. Se entre os indígenas nós estamos vivendo uma situação tão dramática como esta, eu não tenho dúvida, porque também a comunidade e as comunidades indígenas, várias comunidades quilombolas, os pobres são tratados de maneira a não dar a eles uma perspectiva de futuro. Deputado, agora, foi até citado nessa audiência, né, que se mencionou questão de internet, de chamar representantes aqui das redes sociais, de Twitter, de Facebook, para falar desse assunto, de como é que eles estão combatendo, não sei o quê.
O senhor acha que vai ser o que a pegada da Câmara em relação a esse assunto? Porque essa foi a primeira audiência, né? Parece que ocorreu na semana passada, mas outras audiências sobre essa questão, sobre esse jogo da baleia azul, isso ainda vai ser feito aqui. E qual é o caminho que o senhor acha que a Câmara vai seguir? Vai ser mais levando para esse lado de segurança, mais para esse lado de internet, ou mais para essa questão dos projetos voltados para o jovem? Eu estou convencido. Primeiro, é certo que no Congresso Nacional e a Câmara, tanto a Câmara como o Senado, vão debater esse tema, e vão debater muito. Mas o problema, ele não está apenas numa discussão retórica, teórica. Eu concordo com esta pessoa que colocou a necessidade de nós implementarmos políticas públicas. O que nós precisamos é traduzir o nosso conhecimento, né, o nosso discurso em práticas efetivas que dê ao povo, que dê à população, e principalmente à nossa juventude, uma perspectiva de valores, de acolhimento, de cuidado. Essa é a questão. Nem eu acho que, Fabrício, que novas leis resolvem esse problema. O que faltam atitudes. O que nós precisamos fazer são ações efetivas para criar as condições, primeiro para discutir com seriedade, com serenidade e com conhecimento. Eu tive a oportunidade de falar com você mais cedo que nós temos que ter o cuidado para aprofundar essa questão do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, né, da análise, da sociologia, mas nós temos que traduzir todos esses conhecimentos em ações efetivas de valorização da dignidade humana. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos presos nos problemas e não na solução deles. Todo dia surge um problema novo. Se não tem, a gente cria um problema novo, mas a gente não vai na busca das soluções. E eu acho que essa é a questão fundamental no sentido de nós reduzirmos de maneira substancial esta situação que tem atormentado tantas famílias, tanta gente, tantos jovens. As pessoas estão preocupadas com essa situação e é justo, né? E é importante. Mas é fundamental que a gente possa traduzir todos os nossos conhecimentos e as nossas ações em atitudes efetivas e apontar, né, possibilidades, efetividade, né, um sinal, uma luz no fim do túnel. Deputada Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, muito obrigado por ter nos atendido aqui no Participação Popular, por ter estado com a gente no programa, tá bom? Um grande abraço. Eu lhe agradeço e vamos continuar a luta. Isso aí, bola pra frente. Bom, vocês queriam comentar alguma coisa do que o deputado falou? Eu vi que vocês até estavam concordando aí. Muito interessante o que ele falou, assim, a gente está um pouco centrado no problema e mais importante que o problema é a solução, né? Então, falando assim da minha alçada, né, que é a saúde biopsicossocial do adolescente, enquanto EBATRI, terapeuta familiar, eu pontuaria, né, 3 coisas. Primeiro, eu acho que a gente precisa fazer uma revisão de valores, né? Nós estamos vivendo uma crise de valores muito grande, onde a gente vale mais pelo ter do que pelo ser, onde a engrenagem capitalista succiona, né, suga os pais de dentro de casa, e aí a gente quer compensar dando as coisas, né? Dando presente, né? Já tive mãe que o menino, ela descobriu o uso de droga e ele bateu nela e ela deu 5 Nikes para ele, para dar uma acalmada, né? Só para acalmar. Só para acalmar. Você ganha 5 tênis importados. Exatamente. Bateu, ganhou 5 tênis. Então, assim, a gente está numa crise de valores muito grande, onde aquilo que aquele barbudão falou há 2000 anos, e ele estava certo, só que a gente nunca alcançou, muito menos entendeu, só o amor vos libertará. Isso eu vejo com os olhos que a terra de comer, que é a alma de levar, em todos os atendimentos de adolescentes, né? Então, assim, a gente costuma falar que família que não se encontra pelo menos uma vez ao dia, não é família, é pensão, né? E que aquela velha pergunta do como foi seu dia, né? Porque se ninguém sabe de ninguém, todo mundo coabita e é uma pensão. Uma família, as pessoas sabem umas das outras, né? Puxa, meu pai está com problema com o chefe. Nossa, a Maricotinha da sua escola fez isso com o Joãozinho, não sei o quê. Um sabe do outro, né? Mas como é que a gente vai ter esse momento de interação qualitativa, de um entrar no mundo do outro, se a gente não se encontra, se a gente não tem tempo? Ah, mas esse tempo que você está querendo aí, fulano faz isso, Beltrano faz isso, então vamos parar e vamos rever tudo. Né? Então, vamos diminuir as atividades. Mudar a rotina a gente um pouco, precisa né? encontrar, né? Então, a coisa a gente passa umas atitudezinhas como dever de casa, que é um abraço 3 vezes ao dia, né? Veio da nossa formação aí no adolescente, um abraço 3 vezes ao dia igual antibiótico. Né? Um abraço com elogio, um abraço qualitativo. Né? Isso a gente sempre coloca. E elogios e declaração de amor e colo e nutrição
efetiva e adequada, porque o que estabiliza um adolescente, o que estabiliza uma criança é limite, é atenção com qualidade de tempo e é afetividade qualitativa. E isso é explícito, é abundante. Não é ele sabe que eu amo. Não, é igual namorado que eu ouvi toda hora. Uhum. Conquista diária, né? Aquela história da conquista diária. Agora, Paula, eu até perguntei isso para o deputado aqui. Se debate muitas vezes quando aparecem casos assim, como esse negócio da baleia azul, ou seriados que são voltados para a internet. Sim. E tal. Você fala, porque a gente precisa chamar o Facebook, precisa chamar o Twitter, precisa chamar o Google aqui, porque eles têm que dar explicações sobre o que eles estão fazendo. Isso funciona? É assim mesmo? Você que é especialista nessa área de internet. Isso não está funcionando. A gente está vendo muito bem isso que não está funcionando. A gente está sempre correndo atrás e chamando essas empresas para tirarem os conteúdos e resolverem um problema que já existe, né? O que nós precisamos é de informação, adquirir conhecimento, para que a gente possa realmente prevenir nossos filhos, né, de chegarem ao ponto de terem um problema, uma divulgação de um nude na internet, isso aí nunca mais sai. É aquela história, quando a gente manda um e-mail, né? Às vezes você escreve o destinatário errado e clica em enviar, você tem vontade de ir pelo computador buscar esse e-mail, né? Não tem volta. Da mesma forma, quando você coloca uma foto na internet, às vezes a menina colocou aos 12 anos a foto na internet, essa foto nunca mais vai sair. E circula até hoje. E aí, assim. quando ela for ali, de repente, num relacionamento mais sério, de repente aparece aquela foto, e como é que fica isso? Ou até numa entrevista de numa emprego. entrevista de emprego piorou. Então, a gente tem uma situação que a gente tem que buscar educação com valores, né? O pai que não tem conhecimento, não consegue lidar com a tecnologia, ele tem que buscar o conhecimento para orientar seu filho. Senão, a gente vai sempre estar entrando com processos judiciais para que os conteúdos sejam retirados da internet. Bom, olha só, nós estamos aqui participando também do programa o Rogério Giannini, que é presidente do Conselho Federal de Psicologia. Rogério, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo, sim. Ah, legal, bem-vindo. Está aí pelo Skype. Você está onde, Rogério, agora? Eu estou em São Paulo, Em São Paulo mesmo, né? Bom, Rogério, como é que vocês estão acompanhando aí no Conselho Federal de Psicologia essa discussão crescente nos últimos dias, né? Mas sobre algo que vem sendo observado há anos, da depressão na adolescência, do suicídio entre os jovens. O que vocês estão vendo e recomendando, aconselhando, falando a respeito? Acho que nós participamos desta audiência, que também participou o deputado que me antecedeu, né? Sim, o deputado Adelmo. Exatamente. E acho que foi um debate fundamental, né? Porque além de colocar as questões específicas sobre o tema, se colocou a questão sobre a internet, enfim. E aí eu observei a sua pergunta ao deputado sobre qual é a escolha da Câmara, né? Se era uma coisa mais de controle da internet, ou era uma coisa do debate sobre o tema. E eu sou daqueles que proponho a ampliação do debate muito mais do que medidas, digamos, de controle da internet para a solução desse problema, né? Ou pelo menos para a real compreensão desse problema. Em relação ao problema específico, né, da baleia azul, depois a gente foi percebendo que, na verdade, não existia um site ou exatamente um jogo, né? Uhum. Mas acho que nós todos fomos colocados nesse jogo, né? Nesse jogo que é da informação e contra-informação, e como mesmo as informações que não são verídicas acabam tendo efeito, né? Elas se fazem realidade exatamente pela forma como elas são vinculadas, enfim. No dia, eu acho que a gente acabou não falando, eu queria crescer, né? Porque tá nos anais, eu apareço lá no YouTube, né? Como todo mundo participou da... Aproveita agora. Tem um fator que eu acho importante, que tudo se origina, aparentemente, né? A partir de uma reportagem numa rede nacional de televisão que veicula uma informação de má qualidade e que também veicula uma informação sobre o próprio suicídio, sobre inclusive métodos, enfim, que acaba gerando tanto pânico social como gerando, digamos assim, conhecimento ruim sobre, inclusive, como se cometer suicídio, né? Então, acho que esse é um aspecto importante, e nem foi na rede de computadores, né? Não foi
pela internet, foi para uma rede de televisão que essa informação de má qualidade foi veiculada. Eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter com todos os veículos de comunicação, com a internet, mas inclusive com esses veículos abertos que têm esse impacto de transformar uma notícia falsa numa notícia verdadeira, né? Agora, Rogério, isso aí também não se deveria à falta de debate sobre o assunto, à falta de abertura em torno desse assunto? Você acha que o erro da imprensa pode refletir isso? Eu acho que tem, porque na verdade, por exemplo, eu sou da Rede Saúde, acompanho o debate da Rede Saúde, e na Rede Saúde a gente tem uma série de protocolos, tem uma série de formas de lidança com isso, que passa inclusive pela formação, pela capacitação dos profissionais que lidam com isso, né? Porque uma das coisas importantes sobre a questão do suicídio, por exemplo, é que o suicídio normalmente ele não se concretiza na primeira tentativa, né? Tanto que tem 10 vezes mais tentativas do que suicídios efetivados, né? E muitas das vezes o profissional que atende uma tentativa de suicídio, ele precisa ter informações, precisa ter treinamento, precisa ter condições, precisa ter um protocolo adequado para lidar com isso, porque esse é um potencial acontecimento posterior, né? Se ele tentou uma vez, pode ser que ele tente outra vez, e a ideia de que a segunda tentativa, a terceira tentativa, muitos suicídios acontecem na terceira tentativa, se aprende também a cometer o suicídio, né? A pessoa às vezes toma um remédio que não funciona, depois ele pensa numa outra forma, ele tem ideações sobre o suicídio e ele vai acabar concretizando. Então, a política de saúde pública, ela é fundamental para a identificação do problema em si, né? Eu acho que tem outras questões que o debate só corrobora. As pessoas não podem confundir o debate sobre o tema com a divulgação, por exemplo, de técnicas, com a divulgação ou de informações de má qualidade, que pode, inclusive, funcionar como incentivo ao suicídio, né? Acho que Rogério, o dado é com a qualidade da informação. rapidinho para a gente encerrar, o Wellington da Costa Santos de Teresina, né, que já vem acompanhando Participação Popular, abração para você, Wellington, ele mandou para a gente uma pergunta pelo WhatsApp, assim, de quais são os sintomas da depressão na adolescência. A Mônica já falou aqui, né, que não se pode menosprezar qualquer frase, qualquer coisa que se fale. A Paula já apontou, por exemplo, esse negócio de usar roupa de frio, pode ser para esconder cortes, esse tipo de coisa, quando não está fazendo frio, a pessoa começa a usar umas roupas diferentes, assim, meio que para esconder a automutilação. O que mais que você diria? O que mais que você poderia apontar, assim, para os pais, para os professores, para eles observarem nos adolescentes, nas crianças e nos adolescentes? Olha, eu vou fazer uma afirmação que depois eu fico à vontade para, em outros programas e outras oportunidades, a gente debater. Mas eu vou fazer uma informação que talvez as pessoas julguem de imediato um pouco contraditória. Mas eu diria o seguinte: a gente precisa dar direito às pessoas a sofrerem e entender que o sofrimento faz parte da condição humana. A médica, perdão, pela correria, eu vou esquecer o nome, que falou agora há pouco. Foi a Mônica. Desculpa, mas ela disse assim: olha, tem um barbudinho lá que falou sobre o amor, etc., né? Sobre a verdade, sobre o comportamento ético. Mas ele foi um exemplo para a nossa formação de sociedade, de uma sociedade ocidental. Tem uma influência na sociedade ocidental, independente da defesa de uma religião ou outra, que eu não estou fazendo nada disso aqui. Mas só estou dizendo o seguinte: um ícone da nossa sociedade sofreu e sofreu até o fim, se permitiu sofrer. Esse é um ícone, independente de fé ou não. Estou falando da coisa simbólica, né? E a gente tem passado para a juventude e para a população de modo geral, mas basicamente para a juventude, que o sofrimento é algo que não pode ser compartilhado, ele tem que ser escondido. O sofrimento é algo que não faz parte da condição humana. Foi o que a Paula falou, né? Que ninguém coloca post no Facebook de tristeza, selfie de cara triste, né? Isso, o desempenho está muito colocado no lugar da verdade existencial. Eu tenho a impressão que também tem uma outra mentira anunciada pela vida contemporânea, pela essa coisa da cultura do ter e não do ser, é a ideia de que você pode vencer o sofrimento, que você pode passar sem o sofrimento. Então há uma promessa de felicidade que não existe.
Então, eu estou dizendo o contrário, estou dizendo é permitir que o sofrimento apareça, que as pessoas possam contar do seu sofrimento, do seu fracasso, que o fracasso ele é inerente também, né? As pessoas não vão acertar sempre tudo, não vão ser felizes em tudo, não vão ter o chamado desempenho em tudo, seja profissional, sexual, amoroso, afetivo. Então, esse espaço para a gente não considerar sofrimento depressão, né? Porque depressão é diagnóstico, né? Ele tem uma conformação diagnóstica. O que as pessoas têm é o direito de sofrer e conversar do seu sofrimento. Eu acho que a gente transforma em depressão aquilo que poderia ser só um processo de estar mais consigo mesmo, estar mais introspectivo, mas a permissão de que eu possa sofrer, que eu possa fracassar, ele é muito importante para a gente oferecer para a juventude a possibilidade de um diálogo da sociedade, um diálogo não só com os técnicos, os terapeutas, mas nas famílias, nos grupos, na escola, na rua. Então, acho que existe uma falsa promessa de desempenho, de não sofrimento, seja pelos remédios, seja pelas terapias, seja por tudo, né? Que eu acho que a gente precisa dizer o seguinte: a condição humana, a tristeza é um afeto, né, da condição humana, é um sentimento da condição humana e ele não precisa ser escondido. Eu acho que isso poderia ser um caminho para o debate com a juventude. É possível fracassar, é possível sofrer e é possível superar essas coisas. Muito bem colocado, Rogério. Valeu, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, Rogério Giannini, representando aqui o Conselho Federal de Psicologia. Muito obrigado, grande abraço para você. Na verdade, eu que faço o agradecimento em nome da nossa instituição, do Conselho Federal de Psicologia, da oportunidade de estar aqui debatendo esse tema e outros temas de interesse da sociedade brasileira. Estamos atentos às questões da sociedade brasileira e, como instituição, estamos no lado das pessoas que estão defendendo a democracia, a vida social com dignidade, a liberdade. Eu acho que são só nesse clima, por exemplo, de liberdade do debate é que as coisas acontecem. Acho que é menos repressão nesse momento, cuidado, tranquilidade, sem pânico social, sem correr atrás como boiada de qualquer notícia que aconteça. Acho que a gente contribui mais para o debate e para uma vida social com dignidade. Muito obrigado mesmo. Obrigado, então, Rogério Giannini, valeu. Essas palavras finais aí ajudam a gente a lembrar que a Câmara dos Deputados é parlamento exatamente para que sejam feitos esses debates. A Mônica já pediu a palavra, mas eu tenho que passar para Carol Nogueira, que chamou a gente de novo lá do Colégio Marista. Diga lá, Carol. Pois é, Fabrício, a gente vai continuar esse assunto agora debaixo de chuva aqui no Colégio Marista. Caiu um temporal de uma hora para outra aqui em Brasília, com a Vanusa Salles. Ela é conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui do Distrito Federal. Vanusa, continuando o que o conselheiro do Conselho Federal estava debatendo, estava falando ali, quais são os sintomas para diferenciar uma depressão, uma tristeza normal de uma coisa mais séria? O isolamento é uma dessas, né? O isolamento excessivo, falta de desejo aparente, né? Precisa identificar e a gente precisa estar atento, porque na adolescência há uma mudança muito grande, né? Pela mudança hormonal, uma mudança muito grande de comportamento. E, às vezes até mudança de pares, de colegas com quem o seu filho se relaciona. Então você tem que estar atento a essas mudanças. 3 sintomas aí bem flagrantes. A Vanusa é também psicóloga e conselheira de psicologia na rede pública de ensino. Como que isso está chegando lá na ponta? Às vezes crianças que têm outras carências diferentes, além só da tristeza, às vezes mesmo carências materiais. Como lidar com isso? Pois é, eu trabalho na escola pública, eu sou psicóloga escolar em Ceilândia e nós temos, inclusive, carência de profissionais também na rede pública de educação do Distrito Federal. Mas o trabalho que a escola do Distrito Federal hoje faz é conjugado. Nós temos orientadores educacionais, temos o pedagogo, que é um profissional da equipe, e temos os psicólogos escolares. Então, nós temos, cada escola tem uma programação. Então, dentro da programação da escola, os debates, eu acho que, e aí o Rogério também falou dos diálogos, nós estamos na construção desses diálogos, né? Então, o diálogo constante com os jovens, eu acho que aqui a gente perdeu a oportunidade de poder estar com os estudantes
estudantes dessa escola para fazer o diálogo com eles e os esclarecimentos também, instrumentalizar eles, né? Para além dos pais, a gente também poder instrumentalizar os jovens, porque eles estão constituindo personalidade. Então, nas escolas, tem toda uma programação que cada escola tem, o orientador faz, o próprio projeto político-pedagógico da escola tem que prever essas atividades do currículo, extracurricular também. Vanusa, obrigada pela sua entrevista. A gente já está no finalzinho do programa e a gente não quer perder a oportunidade, como a gente não pôde falar com as crianças, de falar com um pai de aluno, com um pai de adolescente, quase adolescente, que está aqui com a gente. O Antônio Neto tem um filho de 11 anos e outro de 5. O que você tem sentido lá na ponta, Antônio, dentro de casa? Bom, eu procuro ter uma relação de extrema confiança e muito aberta com meu filho, exatamente porque com essa idade, as cobranças que eles têm na escola de aceitação do grupo social, a cobrança da sociedade como um todo, né? Então eu fico atento a esses sintomas que a doutora acabou de falar e a gente tem uma relação muito aberta. Eu falo para ele que ele tem que ver em mim, obviamente, o pai, a figura de pai, mas também a figura de amigo. A gente não confunde as coisas, mas ele sabe que a qualquer momento ele pode me procurar e pode conversar comigo, porque é uma fase muito sensível na vida deles, né? Então, assim, passa por mudança hormonal, começa os relacionamentos amorosos, digamos assim, não, aquela coisa ainda infantil, mas começam as frustrações, né? Começam a aparecer. E eu acho que isso é muito importante, a gente fazer com que o filho veja nos pais não só a autoridade do pai, mas obviamente um caminho, né, um porto seguro para quando eles precisarem, eles poderem conversar e contar com os pais. Obrigada, Antônio. Parece que diálogo, né, é a chave dessa conversa toda aqui. Obrigada pela participação. A gente volta ao estúdio com o Fabrício. Obrigado, Carol. Valeu aí pelas opiniões da Vanusa, do Antônio Neto. Manda um abraço aí para eles, né? Realmente, diálogo é fundamental e pena que nós não temos tempo para continuar esse diálogo sobre o assunto, que é muito amplo, mas nós já estouramos o tempo do programa. Antes de encerrar, eu quero convidar o nosso espectador para o programa da próxima segunda-feira, também ao vivo, 13h, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube, em que nós vamos discutir a situação e o futuro dos museus no Brasil. Será que os acervos digitais vão substituir os acervos reais, históricos, físicos ali? Como está o financiamento dos museus no Brasil? Ao vivo, segunda-feira, 13h. Já estamos chegando no finalzão do programa, então eu tenho que agradecer as convidadas que estão se coçando para falar mais alguma coisa. Um tempinho bem curtinho para cada uma fazer um comentáriozinho final. Mônica Mulatinho de Almeida, médica especializada em adolescentes, muito obrigado por ter estado com a gente. Só para fechar, eu quero também desmistificar um pouco essa história de que a adolescência tem que ter sempre crises enormes, depressões enormes, rebeldias enormes. Não, quando ele apresenta essas coisas, ele está necessitando de uma atenção especial. Isso não é fase, isso não tem que ser banalizado, isso tem que ser futucado, tem que ser investigado. Não é necessariamente depressão também, né? Exatamente. E a última coisa que eu queria falar é sobre uma palestra que eu tive o prazer de participar com a Henriqueta Camarote, uma psiquiatra maravilhosa, sobre o sentido da vida. Tudo isso também perpassa pela questão do sentido da vida. Qual é o meu sentido da vida? Qual é o ideal da minha vida? O meu, por exemplo, é aplacar o sofrimento através do desenvolvimento da amorosidade em família. Fica essa pergunta, qual o sentido da minha vida? Cada um encontrar o seu sentido da vida, né, Mônica? Valeu, muito obrigado. Paula Pacheco Moreto, especialista em segurança da informação, obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. Eu queria deixar aqui uma lembrança, não deixem de conversar com seus filhos, né? E educá-los à utilização dos recursos tecnológicos. Melhor do que proibir, né? É melhor. A proibição leva à curiosidade e ao uso indevido daquela tecnologia. Então, se não tem o conhecimento para repassar para o seu filho, busque o conhecimento, vá atrás, mas não deixe de conversar sobre isso. É um meio que a gente hoje está deixando de lado por falta de conhecimento, né? Tá certo, importante. Valeu, obrigada, mais uma vez. Agradeço aí. Nós que agradecemos a disposição de vocês por nos atenderem, né? E também obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do programa. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.